Você pode abrir Zacarias 9. Ele está aqui. A palavra diz, e essa é a verdade. Nós estamos nele e ele está em nós. Estamos tão conectados com Deus agora, que você vai sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa. Ele está em nós e nós estamos nele. A Bíblia diz que somos um com Deus. E quem nos permitiu isso foi Jesus Cristo. Por ele, podemos dizer que somos um. Diga assim, não somos Deus, mas somos um com ele. Ah, não consigo entender. Isso é normal. Muitas coisas nós não conseguimos entender. Quando falamos da natureza de Deus, temos dificuldade para entender. Por isso Deus nos disse, viva por fé. Porque se você viver pelo seu raciocínio, você vai caminhar milhas e milhas e milhas e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então nós não vamos agora entender como nós somos um. Nós somos um com Deus. Sentimos a presença dele em nós. Sentimos a presença dele em nós. Somos um com ele. Abre, por favor, Zacarias 9. E acho que versículo 12, voltai à fortaleza, tá certo? Obrigada. Zacarias 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei os teus filhos, ó Sião. Sião é o lugar onde Deus habita. E lá nós estamos espiritualmente, porque nós nascemos em Deus. Sião é um lugar físico e é um lugar espiritual. E nós estamos em Sião, porque Deus mora em Sião. E nós estamos diante da sua presença. Então está escrito, suscitarei a teus filhos, Sião, contra os filhos da Grécia. Por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Duas coisas importantes neste versículo: filhos de Sião e filhos da Grécia. Filhos de Sião e filhos da Grécia. Hoje de manhã eu ministrei, foi toda a ministração sobre o espírito da Grécia. Eu vou continuar, e depois você pode pegar pela internet alguma coisa que você queira entender mais sobre isso. Mas não vou fazer a mesma ministração. Vou acrescentar. Vou dar um exemplo do que é o espírito da Grécia, porque não temos nada contra a Grécia, que é um lugar lindo. O exemplo será de uma mulher que se chamava Jezabel. Quantos já ouviram falar nesta mulher? Essa mulher existiu, ela viveu na época do rei Acabe, ela se casou com o rei de Israel, ela era sacerdotisa de Baal, toda a sua família servia a Baal. Jezabel era uma mulher de carne e osso, como eu. Através da vida dela, por meio da vida dela, Satanás fez uma obra de controle e de manipulação no reinado de Acabe. Entenderam? Jezabel, uma mortal, morreu. Depois de 2000, quase 2000 anos, 1000 e tantos anos, sei lá, 700, 800, depois de muito tempo, surge de novo o nome dela na Bíblia. E aí você me diz, como ela está em Apocalipse, se ela morreu comida pelos cachorros? Porque a Bíblia não estava mais falando daquela mulher de carne e osso, mas do Espírito que agia por meio dela. Entenderam?
Quando na carta de Apocalipse a Bíblia explica, olha, tenho contra vocês que vocês estão seguindo os ensinos de Jezabel, uma sacerdotisa de Satanás. O que Deus está dizendo é que Jezabel não é mais uma pessoa. Jezabel se tornou um poder maligno que foi atuando a cada geração. Veja, os homens morrem, os demônios não morrem. O seu espírito não morre, os demônios são espíritos e eles não morrem. Amém? Por isso a Bíblia diz que cada vez que caminhamos para frente, mais, infelizmente, mais demônios surgem. Há portais que são abertos e os demônios não morrem como os homens. Por isso, Jezabel, a mulher, Jezabel morreu, mas o espírito que estava agindo na vida dela não morreu. Ele continuou agindo com controle e manipulação. Ele usou várias pessoas, usou uma mulher contra João Batista, usou várias pessoas e homens, usou talvez Herodes para controlar. E esse espírito de controle e manipulação usou outras vidas e hoje se torna um inimigo nosso, ele existe. Quando eu estou falando do espírito da Grécia, não estou falando da Grécia. Eu estou falando que quando a Grécia, 500 anos antes de Jesus vir, se levantou na Grécia muitas filosofias importantes, que hoje estão espalhadas por todo o mundo. Nosso país, nossa educação, educação dos nossos pais, educação dos nossos avós, educação de toda a América, educação da Europa, todos surgiram, nasceram em cima dos pensamentos gregos e da maneira grega de viver. Hoje, querendo você ou não, todo o Ocidente tem uma visão que expressa a filosofia que estava na Grécia. Eu li hoje que Daniel, o profeta Daniel, ele preveu. Está certo falar preveu? Está horrível, né? Preveu. Apaga, preveu. Ele previu. Nossa, gente, me dá uma aflição de falar assim. Ele teve uma previsão. Ele interpretou um sonho e há muito tempo antes que a Grécia estivesse em evidência, já estava na previsão de Daniel que ela reinaria sobre toda a terra. E a Grécia nunca foi em toda a terra reinar com armas, mas a Grécia reina ainda sobre a terra com as suas filosofias. Amém? Quando o Império Romano conquistou a Grécia, a maneira grega de viver entrou no intelecto de Roma. E dentro de Roma você vivia como se vivia um grego. Eles adotaram toda a sua maneira de ser, de viver, de pensar, de fazer, de se relacionar, de montar cidades, de todas as coisas. Porque a Grécia se torna um principado espiritual. Porque surgiu de lá uma força contra o povo de Deus. E nesse texto de Zacarias, está escrito que o Senhor levanta os filhos de Sião para lutarem contra os filhos de quem? Da Grécia. Abre Romanos 1, por favor. Sabe que o apóstolo Paulo, quando ele teve a experiência com Deus, quando ele se converteu, e ele foi pregar para as pessoas, inclusive na Grécia, inclusive para os gregos, para os judeus, para os gentios, ele se deparou com uma sociedade que já estava contaminada por essas filosofias. E até hoje nós fazemos isso. Nós, quando vamos falar da palavra de Deus, nos deparamos com pessoas que têm os pensamentos fechados, porque eles nasceram e foram formados naqueles pensamentos.
Então, os primeiros apóstolos, quando iam ministrar, quando iam pregar para outros povos, encontravam ali os fundamentos que eram contrários a Deus. Romanos 1:20. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, as coisas de Deus se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está dizendo que você pode conhecer a Deus quando você olha, observa toda a criação dele. Portanto, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Veja, tem um coração fechado, não lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram. Pessoas que ficaram contemplando, o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu penso. Pessoas que se perderam com seus próprios pensamentos e não se abriram para ver que realmente há um Deus vivo que fez todas as coisas e somente a Ele devemos louvar e adorar. Para cada necessidade da Grécia havia um Deus. Havia um Deus para o sexo, havia um Deus para as finanças, havia um Deus para isso dar certo, havia um Deus para vencer na guerra. Os deuses gregos serviam os gregos. Mas nosso Deus, Ele não está aqui para nos servir, mas para ser adorado por tudo que Ele é. Como os fundamentos são diferentes. Às vezes entramos na igreja e dizemos, eu preciso de uma solução para tal problema. Tudo bem, um dia. Mas entra outro dia, eu preciso de uma solução para o meu casamento, pastora, está insuportável. 2 dias. Terceiro dia, eu preciso de uma solução para o meu vizinho, ele é terrível. 3 vezes. Quando as pessoas, por exemplo, só buscam a Deus porque precisam que Deus sirva a elas, você está refletindo uma filosofia na qual, infelizmente, muitos de nós nascemos nesta filosofia. E temos que dizer a Deus que saiam os pensamentos desse mundo e entrem os seus pensamentos, porque nós somos reflexo do que nós pensamos, nós somos reflexo do que nós pensamos, nós não falamos o que nós queremos, nós falamos o que o nosso coração está cheio, e às vezes, como estas pessoas, nosso coração está até se confundindo, se desvanecendo com tantos achismos, pensamentos e lógicas que a nossa vida constituiu. Não, eu faço assim, eu faço assado, minha casa é assim, eu trabalho assim, e são parâmetros, paradigmas, fortalezas fechadas. Mas diz assim, Jesus liberta. E há algo novo para você aqui. Então nós vamos continuar a ler. Qual que é dizendo-se sábio? 22. Dizendo-se sábios, Paulo está se deparando com uma sociedade totalmente contaminada pela filosofia grega. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, de incorruptível, comparam a presença de Deus, que é tão tremenda, com uma coisa que parece uma ave, um quadrúpede, parece um réptil. Meu Deus, não é um réptil, não é um quadrúpede, não é uma ave, não é de gesso, não é de madeira, não é de pedra. Meu Deus é vivo, é espírito, é poderoso. Se você quer ter um Deus que você pega, se você quer ter um Deus que você entende, se você quer ter um Deus que você domina, se você quer ter um Deus que ouve suas ordens, você não quer ter um Deus, você quer ter um escravo. Mudaram a glória de Deus e continuando, por isso Deus, veja como Deus faz. O diabo te prende com amarras, Jesus não amarra ninguém.
Há uma expressão bíblica carinhosa que diz que ele te atrai com laços de amor. Mas Satanás te prende com fortalezas, com filosofias, com grilhões, te prende em abismos, em cavernas, em covas. Jesus não te prende. Eles preferiram não dar louvor a Deus. E então está escrito, então Deus os deixou, entregues à concupiscência, aos desejos maus do seu coração, estragaram seus corpos, mudaram a verdade para a mentira, honraram mais a criatura do que o Criador. Você quer honrar mais a criatura do que o Criador? Só a Ele glória, só a Ele louvor. Deus é um Deus muito amoroso, que te ama tanto, que entregou o seu Filho na cruz por você. Nisso está o amor, em dar a própria vida por aquele que ama. Mas não é porque Ele ama tanto, que você também não pode ouvir a verdade, que só a Deus dai louvor. Só a Deus seja louvor da sua vida. Rapidinho, 1 Coríntios 1, versículo 22. Então estamos na igreja primitiva e de novo o apóstolo encontra esta situação. E eu vim denunciar porque o espírito da Grécia, ele não morreu. O espírito da Grécia não está preso, porque Jesus ainda não voltou. O espírito da Grécia está dominando por meio das suas filosofias, com o intelectualismo, com o humanismo, com o egocentrismo, com filosofias, onde o homem é o centro e Deus é um servo. Por isso estamos falando desse espírito que controla nossos pensamentos e a nossa visão de mundo. 1 Coríntios 1, 22, você compreende claramente. Os judeus pedem um sinal de que Deus está vivo. Os gregos buscam sabedoria. Quando Paulo ia se encontrar com gregos ou pessoas que estavam envolvidas naquela cultura, os gregos queriam, senta Paulo e conta, fala, vamos falar, filosofia é amor ao pensamento, vamos filosofar. O apóstolo Paulo não quer filosofar, Jesus não quer filosofar, ele quer te dizer, isso é verdade, isso é mentira, vamos andar juntos, há um reino para a sua vida. Então esse texto fala, os judeus queriam um sinal de que era Deus. Os gregos queriam sabedoria. Vamos ouvir. É tão interessante. Eu gostei muito do culto hoje. Usamos palavras fenomenais. Esses pensamentos de que você avalia as pregações, porque elas alcançaram o seu intelecto e te encheram de novos conhecimentos. Não é nada disso que Jesus quer. Jesus quer que você venha como uma criança nesse lugar. Jesus não quer que você seja um grande sábio. Um grande sábio não vai querer ouvir a Jesus. Não se afaste da simplicidade que há em Cristo. Jesus quer que você se aproxime dele com coração de criança. Coração de criança, para viver em fé, para viver um novo caminho que ele te propõe. Quanto mais aprendemos e não fazemos, mais religiosos ficamos, mais distantes da prática, mais cheios de raciocínios, mais incrédulos, porque afinal de contas eu já estou ouvindo pregações há 30 anos, e às vezes uma pessoa, ela se entregou para Jesus ontem, e hoje mesmo ela tem uma experiência tremenda, porque ela se abriu para o novo, ela se abriu para a presença de Jesus. Jesus, ele veio na terra como filho de reis? Ele era filho de algum rei na terra? Ele morava num palácio? Ele punha roupas especiais? Ele tinha coroa de rei? Ele tinha anel de rei? Pois ele poderia. Mas Jesus não queria cargo.
Jesus não queria posição, Jesus queria entrar na sua casa, Jesus queria te encontrar na rua, Jesus queria encontrar o cego de Jericó jogadinho na sarjeta, Jesus queria ir falar com aquela prostituta, Jesus queria entrar no barco de Pedro, Jesus queria entrar no seu quarto. Jesus é real, Jesus não quer um monte de gente para ouvir Ele pregar, Jesus quer transformar a sua vida, transformar as nossas vidas. Quando fazemos a faculdade para pregar, aprendemos a hermenêutica, aprendemos a homilética, são práticas gregas de discurso, que se vá para lá homilética, hermenêutica, persuasão, sabedoria, o esboço, porque se o nome de Jesus entra na sua vida, você é curado de um câncer, você é curado de uma AIDS, você sai da pornografia, 1 minuto na sua presença e nós somos transformados. Sua pregação tem que ter 3 pontos, 4 exemplos, tem que durar 30 minutos, você às vezes tem que ser engraçado, às vezes tem que ser bravo, às vezes tem que fazer um quadro comparativo. Eu quero declarar que o nome de Jesus, Ele é suficiente para transformar a nossa vida. A palavra pornografia vem da raiz pomeu, e pomeu é uma palavra grega, era uma prática da Grécia. Poderíamos ter herdado só a matemática? Poderíamos ter herdado a arte para esculpir? Mas infelizmente, quando você recebe uma herança, você recebe ela inteira. E herdamos intelectualismo também. E alguém de manhã deve ter pensado, essa pastora é ignorante, não sabe como a Grécia enriqueceu os povos. Mas Satanás te dá com uma mão e tira com a outra. Ele te ensinou a fazer, Pitágoras, o que for, mas também ele te deixou incrédulo, te deixou intelectual, te deixou coração frio, coração fechado. Vamos raciocinar, qual é a probabilidade de Jesus vir aqui hoje, se afinal de contas... Porque quando Satanás dá alguma coisa para você, ai que mulherão, que namorada, ai que tremendo, olha só o que eu consegui. Mas quando não vem da mão de Deus, dá 3 semanas você está dentro de um motel, quando não é a vontade de Deus aquele relacionamento. Diga assim, a verdade é a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra, a verdade é a palavra, a verdade é a palavra, a verdade é a palavra me sustenta, e todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, e o que não é sustentado pela sua palavra, cai por terra. Jesus é tão tremendo, Ele quer ser mais que seu amigo, mais que seu salvador, mais do que aquele que te ensina. Ele quer ser tudo para você, Ele quer entrar em cada célula, Ele quer te levar para o reino, Ele quer te mostrar os céus, Ele quer te revelar tesouros escondidos. Colossenses 2, versículo 8. Enquanto você procura, vamos cutucar esse demônio e falar, espírito da Grécia, chispa, chispa, chispa da minha vida. Você pode ser educado com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pastor, mas com o demônio, manda ele correr, com todas as palavras que você conhece, e não conversa com ele. Chispa. Sai fora. Colossenses 2, versículo 8. Apóstolo Paulo ensinando, e aqui essa voz é do Espírito Santo. Não ouça a pastora Marta, ouça o Espírito Santo. Porque se está escrito que Deus usa homens e mulheres, se não é para eu ser usada por Deus, eu não gostaria de estar aqui. Eu estou desde sexta-feira, a Carol não está aqui, ela é testemunha, desde sexta-feira à tarde, lendo, revendo e recebendo essa palavra.
E aí foi até 1h da sexta para o sábado, foi o sábado inteiro, e até mais ou menos 1h. E hoje eu fui dar uma cochilada e eu sonhei com essa ministração de novo. Meu espírito está conectado com isso. Eu não quero ser alguém que hoje vai falar alguma coisa boa para você. Eu quero que o Espírito Santo fale e transforme a sua vida. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém te prenda, te faça uma presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo os rudimentos. Você sabe o que é rudimentos? Esse prédio tem alguns andares. E aqui embaixo, se você cavar, você não vai encontrar terra só. Você vai encontrar grandes estruturas de cimento. Quanto mais alto é um edifício, mais profundo é o alicerce. Ali são os rudimentos, são os alicerces. Você está vendo esse prédio, você não está vendo o alicerce. Eu estou olhando para você, mas sabe quando só que eu consigo ver os alicerces da sua vida? Quando eu vejo a sua maneira de pensar, quando eu vejo a visão que você tem de mundo, quando eu vejo como você age no seu dia a dia, eu consigo descobrir quais são os alicerces que estão lá escondidos. E esta palavra é que Jesus tem poder hoje para começar uma revolução, trocando os seus rudimentos pelos rudimentos da verdade. Segundo tradição de homens, segundo os rudimentos desse mundo e não segundo a Cristo. Vamos aproveitar este versículo, vamos declarar esta palavra sobre as nossas vidas. Diga: Senhor querido, me liberta agora de toda filosofia, de toda vã sutileza, escrita em Colossenses 2. Me liberta agora, Senhor, destas tradições de homens, dos rudimentos do mundo, porque o Senhor é a rocha onde eu construo a minha vida. Amém. Algumas consequências do espírito da Grécia sobre o povo de Deus. Uma mente incrédula. O espírito da Grécia produz crentes incrédulos. Não está escrito que o espírito da Grécia não deixa as pessoas se converterem. Só que por causa das raízes que ele tem dentro das estruturas dos pensamentos, ele tira a fé, abafa a fé e permite crentes incrédulos. 2 Coríntios 13:14, abre por favor. Diga: hoje é um dia de libertação para mim. Jesus está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, nós poderíamos dormir. Mas Jesus está aqui e vamos aproveitar cada minuto da sua presença. 2 Coríntios 13. Qual versículo? Vocês conseguiram achar? Nem eu. Não se desesperem. O meu não abre. Amém. No livro de Coríntios, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Diga: a batalha espiritual é real. Se não fosse real, todos nós estaríamos salvos, todo o planeta salvo no céu.
Porque você falaria de Cristo e todos se converteriam. Mas batalha espiritual é real. Batalha espiritual é real e a palavra diz que o Deus deste século cegou o nosso entendimento. Quando você fala em entendimento, a ação espiritual que alcança a mente das pessoas se chama espírito da Grécia. Outra consequência do espírito da Grécia, não creem, mesmo às vezes vendo um milagre. Se você fosse mãe da Sofia e visse ela na UTI, talvez aumentasse sua fé. Mas às vezes nós vemos um milagre e a nossa fé não se move. Nosso interior não se move. Ficamos iguais, com um coração frio. Vemos uma pessoa receber uma coisa tremenda, mas parece que a gente não se abala, não tem vontade de celebrar. Parece que não fizemos parte daquilo. Consequência do espírito da Grécia sobre as nossas vidas. Mesmo tendo provas que Deus te dá, às vezes, provas físicas do seu poder, no dia seguinte, você já está de novo com um coração distante. Não tem nada a ver, né? 2 Coríntios 4:4, a base bíblica que o Deus deste século cega nosso entendimento. Consequência do espírito da Grécia, nega o que não se pode explicar. Desejo de racionalizar tudo. Será que só as coisas que você sabe explicar são reais e verdadeiras? Alguém aqui gostaria de sentar em um trono? Porque só o que você conhece, só o que você explica, só o que você entende se torna real e verdadeiro? Há muitas coisas reais e verdadeiras que nós não conhecemos. Muitas coisas reais e verdadeiras que não podemos explicar. Deus tem uma multiforme sabedoria. Um dia Ele tocou na sua vida, tocou no seu coração. Outro dia com seu filho Ele deu uma visão. Outro dia com o seu esposo Ele escutou a voz audível. E você diz, não pode ser. Porque para mim, Deus me deu um sonho. E para você Ele falou voz audível? Não pode ser. Pessoas que negam o que não conseguem explicar. Esse espírito da Grécia chispa. Nega a existência do poder sobrenatural de Deus. Não, vamos nos reunir, vamos falar da Bíblia, é um livro tão bom, né? É um livro tão bom, vamos estudar a Bíblia. Mas por que orar por cura? Por que expulsar demônios? Por que falar do inferno? Por que falar das coisas espirituais? Porque quem tem que sair deste lugar não é a verdade da palavra, mas as fortalezas que estão dentro de nós. Vamos mostrar o poder de Jesus, vamos deixar Ele operar milagres entre nós, vamos deixar Jesus ser Deus entre nós, vamos deixar Ele ser o centro, o motivo, a fonte entre nós, e vamos colocar estas fortalezas de incredulidade longe das nossas vidas. Muitas vezes nós nos assustamos com o mover de Deus e ao invés de mudar a estrutura que está aqui dentro, queremos mudar o mover de Deus. Mas quem tem que mudar somos nós e não Ele. Diga assim, Deus é Deus. E eu sou homem. Na mentalidade judaica, você pergunta, por que você faz isso? Porque está escrito. Meu pai me ensinou, o pai dele ensinou para ele, o pai dele ensinou para o pai dele, que ensinou para o pai dele, que ensinou para o pai dele, que Deus quer assim, está escrito, eu faço. O judeu não quer entender Deus, ele segue. Mas estamos no século 21, está calor, tira essa túnica. Meu pai disse que é assim, que eu estou agradando a Deus assim, eu vou fazer assim. Eu não vou mudar porque é século 21, eu não vou mudar porque está calor, eu não vou mudar porque é inverno, eu não vou mudar porque o turista está assustado, eu não vou mudar porque os terroristas querem me matar, eu sou assim, eu creio que Deus está aqui e Ele cumpre, Ele segue o que Deus falou para ele. O Ocidente, a mentalidade da Grécia, vamos ponderar? Vamos ponderar? Vamos ponderar, porque afinal de contas, estamos numa sociedade tão moderna.
e vamos absorvendo as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Se você tem filho na escola, principalmente na escola pública, veja bem o que se ensina sobre sexualidade. Chama seu filho antes e ensina a verdade para ele. Para que quando eles forem ensinar os padrões desse mundo, você já tenha ensinado para ele os padrões de Deus. Sabe o que se ensina na escola? Competição, o melhor, 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 o melhor. Só o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Eu não quero que ninguém consiga essa nota, porque só eu quero ganhar esse prêmio. E não está assim na palavra. A palavra diz, se eu tenho 2 casacos, eu dou 1. A palavra diz que os últimos são os primeiros. Em todas as escolas, em todos os jovens, se faz a concorrência para ver o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E quando eles se casam, o marido quer concorrer com a mulher e a mulher concorrer com o marido. Ai, você nem viu meu olerite esse mês. Arrebentei nas vendas. Ah, você que não sabe, eu consegui vender aquele equipamento, eu é que estou arrebentando. E dentro da família tem concorrência. O pai tem ciúme do filho que ganha mais, a mulher concorrendo com o marido concorrendo com a mulher. Espírito de competição tremendo. Isso não nasceu na palavra de Cristo, está nas filosofias desse mundo que nós herdamos do espírito da Grécia. Nos ministérios, todo mundo quer um elogio a mais. E nas empresas, eu tenho que orar para ele não bater a meta, que eu que vou bater. Tranca as vendas dele, Senhor, que essa meta é minha. Esse prêmio é meu. Eu não tenho dom de ler pensamentos, não. Isso não é um dom. Espírito de adivinhação, não. Essa época do ano eles estão vendendo cachorro, estão vendendo privada quebrada para bater meta. Você entra numa loja, o vendedor não quer saber seu nome. É meta, 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 meta. Eu fui liberta do espírito das vendas. Eu trabalhei com vendas muitos anos. E eu não conseguia me enxergar falando das coisas de Deus. Porque o espírito de competição muito forte. No sentido assim, gente, nós vamos fazer... Tudo vira negócios. Mas Deus é poderoso. Me libertou. Abre 2 Coríntios 10. Tem algo novo para você hoje. Há um Deus poderoso aqui. Com aquele equipamento que abre o chão do concreto. E Ele vai começar a renovar nossos alicerces. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas da nossa guerra, ou as armas da nossa milícia, às vezes aparecem umas palavras lá que a gente não usa nunca, por isso que eu traduzo. As armas das nossas batalhas não são carnais, não é a competição, não é o egoísmo, não é o humanismo, não são carnais, mas são poderosas em Deus. E estas armas que são poderosas em Deus, destroem fortalezas, anula sofismas. Essa palavra sofismas, se você tivesse com um original, estaria no grego sofis, é o amor ao pensamento, o amor ao conhecimento, ao pensamento. Anula toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E leva o pensamento cativo a obedecer a Cristo. Pastora, o Brasil existe há 500 anos. Foi colonizado por um povo que recebeu essa herança lá e trouxe para cá. Toda a nossa ascendência cresceu em cima desses pensamentos, dessas filosofias.
Como que nós vamos fazer para ter um pensamento tão próximo ao de Jesus? Como? É impossível. Vou ter que fazer uma lavagem cerebral. Diga assim: os filhos de Sião foram eleitos por Deus para vencerem os filhos da Grécia. Há algo em você que você não está vendo. Há algo em você que te dá uma identidade especial. Você tem em você algo especial, se chama o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo, você destrói fortalezas, sofismas, toda altivez que se levanta contra Deus na sua vida. Como? Com o poder que Deus te deu. E esse poder é o poder do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais o Espírito Santo fluir na sua vida, menos preso aos rudimentos desse mundo você estará. Vamos rapidinho para Romanos 7. Está todo mundo bem? Abençoamos nossa comitiva que foi para Águas Formosas. 20 horas de viagem dentro de uma van. E abençoamos, você abençoa comigo agora? Abençoamos o retorno deles nesta noite, após o culto lá, que voltem protegidos. E que de uma maneira sobrenatural, eles cheguem aqui em 15 horas, 12 horas, 10 horas, que essa estrada se encurte. Eles foram com muito amor por aquele povo, com muita vontade de abençoar. Ficaram 20 horas dentro de uma van. Chegaram lá, época de chuvas em Águas Formosas. A estrada que chega nesta cidade está interrompida, com lugares que não dá mais passagem. Mas nós cremos e declaramos, amém, que eles vão voltar em paz, eles foram em paz, eles vão voltar em paz. Proibimos acidentes, proibimos qualquer dificuldade no veículo e ainda profetizamos que eles vão ter uma experiência dessa viagem ficar bem mais curta, em nome de Jesus. Tem gente que às vezes você pensa que a gente não sabe o que você pensa? Os pensamentos ficam no ar e a gente escuta o que você pensa. Você ou alguém que não veio? Esse pastor só vai para Miami, ele também vai para Águas Formosas. Amém? Eu fiquei orgulhosa do meu marido. Eu quero que você vá um dia, numa viagem tão longa dessa, com 1,96 m, ele está 3 semanas tomando remédio para articulação. E ele está naquela van porque ele não queria ir sozinho. Porque ele poderia pegar um voo para BH, um voo para Governador Valadares e andar 3 horas de carro. Mas um apóstolo não anda sozinho, ele tem uma equipe apostólica, ele tem um profeta, ele tem um evangelista, ele tem um intercessor, ele tem um adorador, ele tem um mestre. E ele quer formar discípulos. Ele poderia, em 2 voos de 50 minutos e 3 horas de carro, ele poderia chegar lá. Mas ele tem um time e o Espírito Santo usa eles juntos. Isso é uma alegria que você pode ter no seu coração. Esse espírito mercenário que quer arrancar a carne, a lã da ovelha, não está neste lugar. Nós queremos dar nossa vida para ver essa igreja em pé. Amém. 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 Romanos 7, versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, está escrito, vendido sob o pecado. O que eu faço, eu não aprovo o que eu faço. O que eu quero fazer, não consigo fazer. E eu tenho raiva do que eu faço. Quer fazer uma coisa, faz outra. Não quer fazer e faz aquilo que não queria fazer. Por quê?
Se eu faço o que eu não quero, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, o pecado que está em mim quer fazer, e eu não consigo. Porque eu sei que em mim há carne, e não habita bem nenhum na carne. Não habita bem nenhum na carne. Eu perdi. Não habita bem nenhum na carne. Não habita, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. É porque eu invento a palavra, depois eu não acho. E com efeito, o querer, o desejo de fazer está em mim. Eu não consigo realizar o bem, só realizo o que eu não quero realizar. Diga assim, o apóstolo Paulo está se sentindo preso. O que ele quer fazer, ele não faz. O que ele abomina, ele faz. Continuando. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal vem. Porque segundo o homem interior, no meu homem interior, eu tenho prazer em Deus, mas as coisas não estão funcionando. Ele se sente preso. Mas vejo nos meus membros, olha o que Paulo diz, igreja, acorda. Eu vejo em mim outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Continua, talvez aí você tenha uma passagem, acho que agora é Romanos 8. Abriu Romanos 8? Ele quer fazer algo, ele não consegue, ele quer agradar a Deus, ele não consegue. Portanto, está escrito, não há condenação para quem está em Cristo, que não andam pela carne, mas andam pelo Espírito. Diga assim, eu posso vencer a carne. Eu posso fazer o bem que eu quero. Eu posso impedir o mal que eu não quero fazer. Eu posso vencer a carne, eu posso vencer a carne, eu posso ir contra um pensamento maligno, eu posso. Segundo o Espírito você pode, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou desta outra lei. O que era impossível antes, visto que estava enferma a carne, Deus enviou o seu Filho, para que a justiça se cumprisse em nós, e não andamos mais pela carne, mas pelo Espírito. Diga, por Cristo, pela obra de Cristo, a minha carne está livre, meu corpo está livre, minha alma está livre. Eu não vou mais seguir esta lei, eu vou seguir o Espírito. Veja o versículo que fala, porque a inclinação da carne, quando eu faço o que o meu eu quer, quando eu faço o que minha carne quer, me torno inimigo de Deus. Portanto, os que estão na carne não conseguem agradar a Deus, mas vós, diga aí para quem sentou perto de você, é um profeta que sentou aí, diga assim, você não está na carne, Jesus já veio para você, você está no Espírito, o Espírito de Deus habita em você. E toda aquela força do pecado é vencida, porque você tem o Espírito de Deus e Ele habita na sua vida. Amém? Estamos falando de alicerces profundos, estamos falando que às vezes queremos fazer uma coisa que não fazemos, mas nós temos um poder que foi dado aos filhos de Sião. Se você já nasceu em Cristo, você faz parte de um lugar espiritual, você nasceu na presença de Deus. Na Bíblia você é chamado filhos de Sião. E você é filho de Sião, você tem toda a arma contra o espírito da Grécia. Espírito da Grécia não precisa reinar na sua vida, não precisa prender seus pensamentos, seu corpo, seus desejos, pelo poder do Espírito Santo.
Quanto mais o Espírito Santo fluir da sua vida, quanto mais ele fluir da sua vida, mais a incredulidade cai, mais o humanismo cai, mais a força do eu e do homem cai. Abre rapidinho, 1 Coríntios 12. Diga: Espírito Santo, enche-me com teu poder. Aviva o teu poder em mim. Nós somos a igreja de Cristo e nós temos um poder do Espírito Santo sobre nós. Veja, está escrito que o Espírito Santo, o seu poder é dado, 2 Coríntios 12, 7, é dado a cada um para o que é útil. Pergunta para o seu vizinho se ele está usando o poder do Espírito Santo. Pergunta. Se você não está usando, vai para outra pessoa esse poder. Qual é a diferença entre você e alguém que não conhece a Jesus? Além da salvação, é que o Espírito Santo não está naquela pessoa. Você está vivendo na terra sem o seu armamento para viver na terra. Você gostaria de ir para a lua sem oxigênio? Não? Pois sem o poder do Espírito Santo, você está na terra, sem poder viver como filho de Deus. Está se matando aí. Tá... Porque se você, para ir para a lua, precisa do equipamento que te dá o oxigênio, para você viver na terra, você precisa do equipamento que te deixa o que você é. Você é filho de Deus. Você tem poder, você tem autoridade, você está liberto de filosofias, de pensamentos. Não, pastor, eu quero viver na terra como filho de Deus, tendo uma mente do príncipe da Grécia. Então você não vai ser feliz, a Bíblia diz, você não vai ser feliz nem no mundo, nem na igreja. Na igreja você vai se sentir sempre aquém, sempre frustrado, porque vamos te desafiar e você não vem, você está parado. No mundo, você vai se sentir frustrado, porque você sabe o bem que você quer fazer e não faz. E você faz o mal que você não quer fazer. Então, se você tem a Cristo, está vivendo na terra sem o poder do Espírito Santo, você é o mais triste de todos. Até mais triste do que um que não tem a Cristo. Porque o que não tem a Cristo tem esperança, mas você não tem mais esperança. Porque você já veio ao apelo, e já confessou a Jesus, e já se batizou. Mas você ouve falar de um poder que não toca a sua vida. Você ouve falar de uma liberdade que não te liberta. Você ouve falar de um Jesus que você não pode tocar. E Jesus quer que você seja o mais triste de todos os homens. Ele quer que você viva na terra com o equipamento que Ele te deu. E você vai andar por aí e ninguém vai te derrubar. Você vai derrubar pensamentos, fortalezas, sofismas, mentiras, maldições. Você não pode sair daqui hoje como um homem que crê em Jesus só. Você tem que sair daqui hoje cheio do poder do Espírito Santo. E sabendo que você tem que usar. Porque se você não usa, você perde. Não se manifesta os dons em quem não usa. Mas se você usa, vem a manifestação dos dons. Vamos ler rapidinho, versículo 8, 1 Coríntios 12. A o Espírito vem com uma palavra de sabedoria. A outro, esse Espírito Santo traz uma palavra de ciência. Sabe por que quando você às vezes está em... Eu digo você como estou dando um exemplo. Porque às vezes uma pessoa está em pecado, ela não olha nos olhos. Não olha nos meus olhos, não olha nos olhos de um pastor. Muitas pessoas que estão em pecado, às vezes gostam de sentar, não estou dizendo que você sentou por esse motivo. Mas às vezes você não está bem com Deus e você não quer falar, você senta na última fileira.
Você passa por um pastor como se tivesse pressa, não olha nos olhos. Porque você sabe que o Espírito Santo nos revela se você está com um problema. Quando um pastor fala para você, o que você tem? Você está abatido, alguma coisa. E você fala, não, está tudo bem. Mas o Espírito Santo está dando dom de ciência para poder te ajudar. Quantas pessoas às vezes não estão bem com Deus, não conseguem nem vir na igreja, não é por causa de Deus, é porque não quer que alguém olhe, olho no olho, alguém que tem o dom do Espírito e fala, eu sei o que está acontecendo na sua vida. Esse medo não vem de Deus, isso aí estava com Adão no Éden, Adão se escondeu, mas em Cristo Jesus se arrependa, porque Jesus restaura. Esse medo que fez Adão se esconder no Éden, esse espírito de medo é do inferno. Porque Jesus perdoa e salva. Então você pensa que o pastor tem que correr no carro para te buscar, no carro te arrancar, do carro abrir a porta e dizer, conta agora que eu estou com uma arma na sua cabeça? Não. Porque aquilo que você sabe que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, se você já sabe que você está errado, ou você sabe que você tem que confessar, ou você sabe que aquele pastor está tendo discernimento e você não tem coragem de dizer, pastor, estou com um problema, mas agora não quero confessar, não quero conversar. Mas se você está fugindo, você não está fugindo de um pastor. Você está fugindo contra aquilo que você crê, porque você sabe o certo que você deveria fazer. E assim Deus age. Ele não age com aprisionamento. Ele age convencendo o nosso interior. O Espírito Santo, quando você peca, ele já fala para você, você pisou na bola, você errou. Não precisa ir um pastor lá, como antigamente, medir sua saia. Quando você peca, o Espírito Santo fala, você agiu mal, se arrependa. E assim ele opera em todos os lugares com o seu Espírito, para convencer, para restaurar, para consertar. Fica pensando que a pessoa vai descobrir a sua vida. Você já sabe o que está na sua vida. O que você precisa agora é amar mais a Deus do que a si mesmo. Deixa o humanismo, põe o homem no centro. Eu e minha dor, eu e meu pesadelo, eu e o meu pecado, eu e minha maldição, eu e meu namoradinho, eu e minha gatinha. Não, tira o eu, diz Jesus, tu és o centro. E eu vou viver para te adorar. Eu vou viver para te adorar. Você acha que a gente vai chamar todos os casamentos aqui para perguntar se tem adultério, se tem adultério, se tem adultério? Não. Você, se está em adultério, você já sabe que você está errado. Peça perdão a Deus e conte conosco para te ajudar a se restaurar. Se está em pornografia, você já sabe que você está errado. Peça perdão a Deus. E pode contar com os pastores e os mentores para te ajudar. Veja, não é só o que você sabe que existe. Existem muitas coisas que você não sabe. Você não sabe o que eu sei. É o poder do Espírito Santo que vai agindo, consertando, curando e tratando a sua igreja. Mas com os pilares do príncipe da Grécia aí dentro, é difícil. Não consigo, pastor. Eu quero uma coisa, faço outra. Eu não consigo. Mas diz assim, pelo poder do Espírito Santo, eu não estou mais debaixo do pecado, mas eu estou debaixo da lei do Espírito e da vida. Isso tudo aí foi Deus querendo falar com 10 pessoas. Agora vamos voltar. 1 Coríntios 12, 8. Para uns, o Espírito Santo dá sabedoria, para outros, ciência, para outros, fé. Diga, fé é um dom e não um privilégio de poucos. Use sua fé e virá uma medida maior. E você usa e vem uma medida maior. E você usa e vem uma medida maior. E você usa e vem uma medida maior. E aí você pode declarar a palavra que diz de fé em fé.
De fé em fé. Se você usa, vem uma outra medida. A outro fé, a outro dons de curar, a outro operação de maravilhas, uau! A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Qual desses dons estão fluindo na sua vida? Igreja sobrenatural, você é sobrenatural porque o poder de Deus está fluindo na sua vida. Qual desses dons estão fluindo na sua vida? Quanto mais fluir esses dons, o espírito da Grécia, ele se desmonta na sua vida. Porque seu espírito será superior ao seu raciocínio, superior à sua lógica, superior a todas as filosofias. O poder do Espírito Santo vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E você se torna uma pessoa ilimitada no poder de Deus. Eu fiz mesmo essa pergunta. Eu preciso que você avalie antes, por favor. Leiam juntos. Não. Antes. Vamos ler juntos, é importante. Pelo menos, a gente poderia, no mínimo, acho que cada um de nós ter 3 desses. Essa é a nossa roupa para habitar nesse planeta. Diga, eu não sou desse planeta. Estou ajudando numa missão. Aí você pode fazer tan. Sim, é que não é uma missão impossível, porque Jesus já tornou todas as coisas possíveis. Mas você está na terra ajudando numa missão. E você precisa do seu equipamento. Ouvi uma coisa do apóstolo Maldonado. Você sabe quando você ouve aquilo que parece que você não quer ouvir? Como hoje, por exemplo, eu estou pondo umas pulgas aí, na sua cabeça. E ele diz, há quanto tempo você fala a mesma língua? Puxa vida. Aquele dia me senti tão impotente, porque eu pensei, eu nem sei se eu só falo e há quanto tempo. Significa que quanto mais eu falo em línguas ao Senhor na minha intimidade com Deus, mais lê lá. Não estou falando de falar em línguas, estou falando de variedade de línguas. Quanto mais você usa as línguas na sua vida com Deus, na sua adoração, na sua vida normal, trazendo o reino, intercedendo, e o Espírito Santo vai dando variedade de línguas. Como para a fé, ele vai aumentando a fé, ele vai aumentando o domínio nesses dons. Para línguas, ele aumenta a variedade, porque há línguas que você usa para a guerra espiritual, há línguas que você usa num quebrantamento, há línguas que você usa para adoração. E eu me senti, eu falei, por que ele está me perguntando isso? Não pode falar outra coisa? No meio de uma pregação, ele soltou isso. E eu falei, tô falha aí. Eu tenho que falar mais em línguas, porque daí o Espírito Santo vai me dar outras línguas. Porque se está na palavra, eu preciso ter outras línguas.
Eu não vou falar em línguas só quando eu não sei o que fazer, começo a orar em línguas. Eu vou falar em línguas com intenção, de forma estratégica. Eu vou orar em línguas intencionalmente, de uma maneira estratégica. É um dom do Espírito Santo, é uma intercessão na linguagem dos anjos. Eu vou usar isso de forma estratégica. Eu não estou fazendo isso. E agora estou perguntando para você, se o poder do Espírito Santo está fluindo na sua vida, quais dons estão fluindo? Diga, Espírito Santo, como eu preciso de você. Você vai conversar com seu filho? Sabe o que você precisa? Ouvir o Espírito Santo. Porque você não é um pai normal. Porque seu filho não é um menino normal. Porque vocês são pessoas de propósito, que foram enviadas por Deus para essa terra. E você precisa acertar o alvo quando você fala com ele. E talvez você não deve falar com ele aquela hora. Mas talvez aquela outra hora você tem que falar. Mas talvez aquela outra hora você só passa a mão no cabelo. E talvez aquela outra hora você não fala, não passa a mão no cabelo. Você vai para o quarto e ora por ele. Nós precisamos do Espírito Santo para viver o que Deus tem para nós. E que o Espírito da Grécia solte as nossas mentes. Destruímos estas fortalezas agora. Amém? Fortalezas de orgulho, fortalezas de intelectualismo, fortalezas de padrões que você trouxe desde pequeno, fortalezas de pobreza, fortalezas de consumismo, filosofias que vieram e te deixaram uma pessoa talvez incrédula, fortalezas de mentira, fortalezas de impossibilidades, coisas que foram plantadas aí, mas não pela palavra de Deus, mas pelas palavras de filosofias e rudimentos desta terra. Vou ler só mais alguns versículos e nós vamos concluir. 1 Coríntios 2:4. Quem está entendendo? Primeira Coríntios 2:4. Apóstolo Paulo diz: minha palavra e minha pregação. Vou abrir um parênteses. Apóstolo Paulo era um homem culto ou era um homem que não estudou? Culto, muito culto. Ele poderia ser lá sei lá como é que fala, reitor, o doutor de uma universidade lá, e chamar os seus discípulos para que eles fossem seus alunos. Ele tinha muita sabedoria de homem para ensinar. Mas ele diz aqui em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra, a minha pregação não consiste em persuasão de sabedoria humana. Todo conhecimento que ele tinha, quando ele ia falar do reino, ele disse: não consiste minhas palavras em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Do Espírito. Em todos os países que você for, você vai encontrar uns 50, 100 homens extremamente inteligentes, mas não tem poder para mudar a vida nem deles. Nós precisamos do que está em Deus, do seu poder e do poder de Jesus. Nós, nesta igreja, incentivamos o estudo, incentivamos o trabalho, mas tudo está debaixo do grande poder de Deus. Porque quando você começa a achar que o seu intelecto, que a sua sabedoria é tão grande, que você não precisa mais ouvir uma pregação. Você não precisa mais adorar. Você não precisa mais adorar porque as suas contas, para orar, você não precisa mais orar porque suas contas estão pagas. Você agora é um homem de sucesso, suas contas estão pagas, sua família aparentemente está bem. Para que você vai entrar naquele quartinho e orar e falar com Deus?
Há pessoas que buscam a Deus sem cessar porque estão cheias de problema. E quando os seus problemas são solucionados, elas começam a se afastar. E às vezes a única maneira que Deus tem para tocar aquela vida de novo é quando ela perde tudo. E assim aconteceu com Israel. Quando Israel era próspero, não falava com Deus. Quando Israel estava com problema, Israel se humilhava. Quando Israel tinha prosperidade, não adorava. Quando Israel estava com problema, se humilhava. Vamos aprender com eles e não vamos fazer isso. Senhor, na fartura e na necessidade, Tu és o meu Deus. Com filho ou sem filho, Tu és o meu Deus. Com bênção ou sem bênção, Tu és o meu Deus. No pouco e no muito, Tu és o meu Deus. Eu vendo, eu não vendo, Tu és o meu Deus. Eu crendo, eu vejo isso acontecer ou ainda não aconteceu. Eu Te adoro. Eu não Te adoro porque paguei a conta. Eu não Te adoro porque arrumei um namorado. Eu não Te adoro porque passei numa faculdade. Eu Te adoro porque Tu és Deus. Tu és digno de louvor. Tu és digno de glória, e enquanto eu respirar nesta terra, eu vou Te adorar, e quando eu for para a eternidade, eu Te adorarei para sempre. Primeira Tessalonicenses diz, você não precisa abrir, mas presta atenção como isso é algo que o apóstolo Paulo fala a quase todas as igrejas. Igrejas que estavam num contexto de filosofias. O nosso evangelho não foi a voz somente com palavras, mas em poder e no Espírito Santo. E com certeza, vós sabeis que estivemos convosco. Outro texto diz, 1 Pedro 4,11, se você quer abrir então rapidinho, 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado em Jesus, porque a Ele pertence toda a glória e poder para todo o sempre. Se você sabe porque Ele te proporcionou saber. Se você tem porque Ele te proporcionou ter. Se você é alguma coisa, tem alguma virtude, se você tem algum dom, é porque Deus é soberano sobre a sua vida e te proporcionou aquilo. Então, a Ele toda a glória e todo o louvor. O espírito da Grécia quer roubar a adoração de Deus, deixando o homem no centro. Você consegue sozinho, você é muito inteligente, você... Para com esse blá blá blá, você sabe mais do que eles, você pode, você tem o seu dinheiro, você já tem o que você quer, você está no centro, você é importante. Mas se o Senhor faz assim, e tira a nossa vida, nós não somos nada sem Ele. Hoje de manhã você só acordou, porque alguém no céu, ou um anjo que obedeceu um comando de Jesus, alguém disse, mais um dia para ele. Não chegou o dia dele, mais um dia. Prorrogado. Hoje ele vai ser liberto do espírito da Grécia. Vou prorrogar esse dia para ele. Prorrogar esse dia. Vamos dizer juntos, o reino de Deus não consiste em sabedoria humana. Não consiste em conselhos de homens. Não consiste na razão do homem. Mas no seu poder. Não fuja do poder do Espírito Santo. Você vai a lugares altos rapidinho, com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida.
Queria que os filhos de Sião se levantassem. Diga assim: não tem para ninguém. Eu li na Bíblia uma coisa assim: você foi chamado, você foi justificado, você foi equipe de estágio, você foi chamado, você foi justificado, glorificado é o último. Preciso tomar um Memorex. Há uma obra do Espírito Santo aqui sobre nós. Quer ler aqui, pastor? Vem cá, por favor. Mestre Rogério, para quem não conhece, não assim para todos enxergarem. Romanos 8:30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. O que está faltando? Ele te predestinou e te levou toda a sua vida e te glorificou. Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Tome o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Tome o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos orar juntos sobre esse poder de Satanás que foi denunciado aqui. Você é uma pessoa muito especial para estar preso por filosofias que não correspondem ao que você quer de fato. Porque se você está aqui, é porque você quer um relacionamento poderoso com Jesus. Vamos declarar. Fecha os teus olhos, se você pode, levanta a sua mão e diga: Senhor querido, eu te dei meu coração, eu sou seu e tu és meu Salvador, meu Rei, tu és tudo para mim. Tu és o centro, Jesus. E agora, me perdoa por toda a filosofia, toda a influência do principado da Grécia. Agora, em teu nome, Jesus, que todos esses rudimentos, estas fortalezas, sejam destruídas em minha vida, no teu nome, Jesus. Eu ordeno agora que seja abalado em minhas estruturas tudo o que não é teu, que seja abalado, e eu me revisto da tua palavra, do teu poder. Espírito da Grécia, solta minha mente, solta meu raciocínio, solta meu entendimento, solta meu espírito. Eu sou filho de Sião e há um chamado sobre a minha vida. Eu vou contra você, espírito da Grécia, em nome de Jesus. Amém. Te convido a aplaudir e adorar ao Senhor.